Olá, professores! Preparados para a segunda TPC? Eu sou a Dalva, PCNP de Projetos Especiais. Olá, professores. Eu sou Marisa, PCNP de Projetos Especiais. Hoje nós estamos aqui para dar início a mais uma formação, pensando no trabalho neste momento tão difícil que estamos vivendo. O tema da nossa TPC hoje é avaliação por rubrica e conceito por engajamento. Bom, aqui nós temos um mapa estratégico. Esse mapa nós costumamos apresentar em todas as nossas formações. É só para relembrar, tá? Então, nós aparecemos aí como projeto prioritário, sendo assim um objetivo estratégico da secretaria. E aí nós aparecemos ali embaixo, ó, no item aprendizagem, onde está em destaque pela flechinha o Inova Educação. Lembrando também que a nossa formação de hoje, ela se estende para todos os outros professores das outras áreas, ok? Objetivos. Bom, aqui nós temos repensar a concepção sobre a avaliação da aprendizagem e o conceito por engajamento. Refletir sobre as finalidades da avaliação por rubrica no contexto da educação atual. Então, nós vamos pensar nestes dois momentos aí na nossa formação de hoje. Avaliação por rubrica. Tipos de instrumentos de avaliação. Então, professor, você tem aí diversos tipos de instrumentos de avaliação. Produções, atividades escritas, dramatização, trabalho de pesquisa, trabalho em grupo, avaliação ou exposição oral, experimentação, desenho, maquete, seminários, provas, portfólios, álbuns. E aí nós temos um destaque para a nossa avaliação de hoje, que é a avaliação por rubrica. Aí nós temos autoavaliação, pauta de critérios, observação e registro. Salientamos que a rubrica hoje, ela vai ser de grande valia por ser um suporte poderoso principalmente na educação à distância. Também lembramos que os dois itens aí relacionados são de extrema importância também, que é a observação e o registro. O que é avaliação por rubrica? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho, professor, da estrutura em si da avaliação por rubrica e o que ela estabelece. Que a avaliação por rubrica ela é gradativa e vai medindo o desenvolvimento do estudante. Ela promove o diálogo do professor e do estudante para o feedback. É ligada ao objetivo desenvolvido que o aluno deve alcançar. É transparente em relação às expectativas de desenvolvimento, ela é transparente no objetivo, nos níveis de gradação, os critérios têm que ser claros e combinados com os estudantes. Por que utilizá-las neste momento? As rubricas são muito utilizadas quando não presenciais, pois possibilitam avaliar o desempenho dos estudantes por meio de critérios específicos de forma clara e objetiva. Esses critérios devem ser de conhecimento e compreensão dos estudantes, de modo a extrair evidências que serão avaliadas em suas atividades. Bom, aqui nós temos uma tabela, como a Dalva comentou, de forma clara, objetiva. Nós temos uma tabela aqui para uso coletivo. Ela aproxima mais o professor da realidade que o aluno vive. Então, nós sugerimos o trabalho da avaliação por rubrica através do emoji, porque é algo mais comum entre as crianças e os jovens, né?
O que é interessante você saber, professor? E aqui nós temos as colunas que demonstram as categorias. Então, cada emoji, ele vai deixar uma linguagem mais acessível, mais fácil de entendimento do seu aluno, né? Então, nós temos ali, ó, o trabalho, a primeira categoria, por exemplo, o trabalho não foi desenvolvido. Ou o trabalho na segunda, parcialmente desenvolvido. Ou se não, suficiente, né? Então, tá ok, eu consegui desempenhar, né, as minhas atividades e atingir as habilidades. E plenamente desenvolvida, quando nós conseguimos êxito. O que a gente não pode esquecer é que abaixo, além das categorias, nós temos também as temáticas. Então, para cada atividade, professor, você vai verificar a competência e habilidade descrita para aquela atividade, a competência socioemocional, e você vai definir os temas, a temática da sua atividade. Então, nós temos ali entendimento do tema escolhido, as informações sobre o tema, as ações do projeto, a apresentação das ações para a comunidade escolar e familiar. Aí você vai verificar dentro da sua atividade quais são as temáticas que você quer avaliar com o seu aluno, né? E as categorias para você fazer o entendimento se ele atendeu ou não essa necessidade, ok? Professor, a tabela 2, ela consta 4 níveis de conhecimento. O professor precisa analisar o nível de avanço do aluno. O nível 1 é um nível básico. O nível 2, conforme o aluno vai avançando. Para o professor ter um parâmetro, ele precisa olhar o nível 4, que foi o objetivo proposto, que o aluno chegue, e analisar onde o aluno apontou que está o seu conhecimento. Aí vai ter a possibilidade do professor realizar o feedback, dar o retorno para o aluno. Sempre nessa tabela, o professor ele olha primeiro o nível básico, que é o 1, e o maior nível, para poder fazer o feedback. Não podemos esquecer que isso serve para o professor dar o retorno para o aluno. Se o professor, na próxima atividade, o professor vai mandar para o aluno novas atividades para que ele desenvolva a habilidade proposta, a competência proposta, o conteúdo que ele não aprendeu. Agora aqui, o que nós pensamos, né? Esse tipo de avaliação por rubrica, ele já é específico do Inova, né? Então, o pessoal que é do Inova, que já passou pela nossa formação, essa avaliação por rubrica, ela já se encontra no caderno. E o pessoal de eletiva também teve essa formação para que utilizasse como sugestão, né, esse tipo de avaliação. Aí, o que nós pensamos? Que para facilitar para o professor, nós trouxemos essa sugestão aí. Então, o que o professor pode ter? Em uma única tabela, ele pode estabelecer a relação do aluno com a atividade e ele pode estabelecer a relação de toda a sala com a atividade. Por exemplo, a primeira aluna, Adriana. Então, nós temos na primeira coluna aí todos os alunos. A primeira aluna, Adriana, como que ela desenvolveu o trabalho dela na atividade 1? Então, tem ali a atividade 1, teria a data que você enviou, vamos supor que foi a primeira atividade da semana, tá? Você colocou a data e dentro dessa atividade, você já mandou para ela, professor,
quais são as competências e habilidades que ela deve desenvolver, deixou claro isso na atividade, e você também colocou quais são as competências socioemocionais que você quer atingir, né? É por isso que essa tabelinha que está logo abaixo, na lateral, ela é o seu documento orientador, tá? Porque ali você vai poder verificar as temáticas daquela atividade e a categoria daquela atividade, né? Lembrando, como a Dalva acabou de explicar, que essa categoria, ela deve ser no mínimo de 4 itens, tá? E ela pode ser com o emoji, para você se aproximar mais da realidade do seu aluno, mas ela também pode ser em números ou um outro critério que você queira adotar. O importante é que o seu aluno saiba como é que ele está sendo avaliado, tá? Então, quando ela explica para nós que as categorias, elas podem ir de 1 a 4, né? É um nível gradativo de evolução. E aqui nós estamos usando as carinhas do emoji. Então, vamos supor, Adriana, a primeira atividade, ela apresentou dúvida, né? Então, qual o nível que ela se encontra aí? Então, ela deve estar entre o 2 e o 3. Mas na atividade 2, ela já foi tudo bem, ela conseguiu atingir as competências e habilidades, não teve dificuldade, teve entendimento, a informação sobre o tema foi ok, as ações também, então ela conseguiu desenvolver todas as temáticas que você propôs. Mas quando você deu a atividade 3, ela não conseguiu desenvolver essas temáticas. Então, nesta tabela, você consegue ver como a Adriana está desenvolvendo em todo o seu trabalho, em todas as atividades. Você também, professor, consegue visualizar como a sua sala inteira foi na primeira atividade. E você consegue visualizar na segunda, e você consegue ter um mapa geral de como foi a sua sala de aula, né? Então, é uma sugestão. Lembrando que você pode combinar com o seu aluno. Então, ele finalizou a atividade número 1, ele coloca para você lá, ou no Facebook, ou pelo WhatsApp, o emoji que ele conseguiu atingir. Então, você já vai saber, você vai compilando esses dados. Você vai copiando esses emojis e vai colando nessa tabela. No final do período, do bimestre, você vai conseguir ter uma visão de como seus alunos foram em cada atividade e de como, de modo geral, foi a sua sala de aula, tá? Aí nós colocamos ali o componente curricular, porque essa atividade ela é uma sugestão para projeto de vida, eletiva, tecnologia, mas ela também deve e pode ser utilizada nas demais áreas, tá bom? Professor, também elaboramos uma tabela no Excel que foi passada para os professores em março de eletiva, projeto de vida e tecnologia. Essa tabela também pode servir para os demais professores. Nela, nós elaboramos os critérios elencados de avaliação. Se os alunos são questionadores, não esquecendo que nós devemos sempre pôr o cabeçalho, né, nos registros, porque esses registros serão os nossos documentos do portfólio do avanço do aluno, do que nós propusemos para o aluno. Então, se eles são critérios ali, se eles são questionadores, por exemplo, se eles tiram dúvidas, se eles perguntam para você, se eles enviaram a avaliação, como a Marisa apontou anteriormente, e se eles enviaram para você as dúvidas. Então, aqui foi elaborado por bimestre, né? Como foi em março, os professores registram por aluno. No rodapé a gente vê, por exemplo, Alexandre, Edivaldo, Mônica, como se fosse os alunos.
e cada página, para cada aluno, existe o registro do professor. Na primeira semana, se o Alexandre foi o questionador, o professor vai colocar um ok, ou se ele foi parcial, vamos seguir lá a avaliação por engajamento, né? Se ele foi total, se ele se engajou totalmente, se ele participou totalmente, se ele fez as propostas que o professor mandou no roteiro de atividades. Então, essa planilha vai ter uma visão do bimestre todo. E aqui ela é ao contrário. A primeira que a Marisa apresentou, eu creio que para os alunos do ensino médio seria muito interessante essa daqui também, porque ele vai item por item, critério por critério, o professor deixou claro, ele vai se autoavaliar, e nesse momento de isolamento, o aluno, o professor precisa extrair ao máximo do aluno se ele realmente está fazendo o momento de estudo dele, né? Então, aí o professor vai combinar com esse aluno, ele vai devolver para o professor, ou por e-mail, como a Marisa já disse, ou por WhatsApp. E esse é um registro para você, professor. Então, você vai marcando ali. O Alexandre, ele é questionador? Tá, na primeira atividade. Aqui nós colocamos primeira semana porque era um outro contexto que nós vivíamos em março. Agora, ali no local da primeira semana, você pode colocar primeira atividade. O Alexandre, ele foi questionador ou não? Mudo de ficha, vou para o Edivaldo. Quando chegar no final de maio, você já mandou a primeira atividade na primeira semana de maio, segunda semana de maio, terceira semana de maio. Chegou na quarta, você já tem um retorno do aluno e você já pode também dar o feedback para ele no que ele precisa melhorar. Ah, tá, se ele organiza o momento de estudo dele, também pode ter ali nos critérios, é você, professor, que vai elaborar esse critério para poder ter a evidência se o aluno está estudando, se ele está compreendendo as atividades que você está encaminhando. Então, você já tem um registro geral do mês todo. Aqui, então, era um outro contexto, era semana a semana, até chegar no final do bimestre. Também você pode estar registrando as atividades que você já colheu dos alunos em março, né, no primeiro momento, desde fevereiro, né, que você teve as aulas já com os alunos, das atividades, e montar essa planilha que você vai ficar com uma visão geral do aluno. Então, aqui é por aluno, critério a critério, né, e você vai ter um mapa geral desse aluno. Agora que nós esclarecemos um pouco mais de como é a avaliação por rubrica, que é uma autoavaliação do aluno, agora nós vamos falar um pouquinho de como ela contribui para o conceito por engajamento. Então, quando você avalia as duas tabelas sugeridas, tanto a primeira quanto a segunda, você vai conseguir conceituar essa gradação, né, de como esse aluno desenvolveu, de como ele passou por este trabalho. Então, nós temos aí 3 conceitos por engajamento, né, muito bem esclarecidos pela imagem, né, então vamos lá. Engajamento parcial, como seria? Então, a gente consegue visualizar ali que é uma bateria que ela está, né, em crescimento gradativo. Então, nós temos comprometeu-se pouco nas ações e nas atividades envolvidas ao longo do bimestre, semestre ou ano. Então, o conceito por engajamento, ele é contínuo, né? Ele percorre pelo ano todo, independente da situação que nós estamos passando agora, mas principalmente, né, neste momento, para esta situação. Então, como que foi esse engajamento? Foi com o apoio dos colegas? Então, pode ser que esteja parcial. Aí a bateria aumenta mais um pouquinho. Engajamento satisfatório.
Comprometeu-se em parte nas ações e nas atividades envolvidas. Como é que você vai saber se ele se comprometeu em partes? Justamente através das duas tabelas que você vai ter a devolutiva do seu aluno, do resultado que ele tem diante das atividades que você ofereceu, né? Então, ele dedicou-se e apoiou-se nos colegas. Mas vai ficar um pouquinho difícil para você saber se ele se apoiou especificamente nos colegas, porque quando ele está diante dos nossos olhos, a gente consegue ver isso muito bem, né? Com muita clareza. Logo, a distância vai ter que ser fiel, né? O aluno vai ter talvez, não digo discernimento, porque acho que é uma palavra até muito forte para a idade, mas ela vai ter que levar com maior clareza essa avaliação. E nós conhecemos os nossos alunos, né? A gente sabe muito bem se realmente ele conseguiu atingir ou não, até mesmo pelo resultado do que ele mandar de volta, né? Aí nós temos aí a bateria toda completa, que é o engajamento total. Comprometeu-se de forma produtiva e efetiva nas ações e nas atividades envolvidas ao longo do bimestre, sem a ajuda dos colegas, né? Eu diria. Como é que você vai ver isso novamente, professor? É resultado das atividades que os alunos estiverem produzindo. Obviamente que quando a resposta é imediata, via internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, você vai conseguir ter uma noção melhor do seu aluno. Já aquele aluninho que tem uma atividade impressa, que vai demorar um pouquinho mais para chegar na sua mão, esse conceito deve ficar em aberto, tá? Assim que você receber todas as atividades, aí você pode atribuir esse conceito entre parcial, satisfatório ou total. Como garantir o engajamento dos alunos? Bom, professor, nós não, como a Marisa acabou de dizer, nós não estamos olho a olho com o aluno. Nós estamos trabalhando com o aluno mais à distância, né? Então, nós vamos criar novas maneiras de vínculo, de confiança com esse aluno. E, para garantir que o aluno participe, nós temos que garantir uma aprendizagem mais ativa, para que o aluno seja mais investigador para a resolução de problemas. O aluno passa a ser o principal responsável por seu aprendizado, recebendo estímulo do professor para encontrar o melhor método de aprendizagem, e dos colegas também, né? Se o professor propor um trabalho em grupo, quem sabe no WhatsApp ele consiga fazer em dupla com um colega, por e-mail. Então, é um meio que lhe deixe mais seguro e confiante para a construção do seu conhecimento. 2. Compartilhar. Neste momento, as redes sociais como maior aliada da educação. A nova geração está sempre conectada e o uso das redes sociais já faz parte dos hábitos diários desses jovens. Por isso, utilizar essas mídias é, sem dúvida, uma maneira inteligente de promover o engajamento dos alunos, estimular o aprendizado. Essa dinâmica das redes sociais e dessa atualização dentro da tecnologia, os nossos alunos sempre trouxeram isso para nós, né? E eu acredito que nós, professores, ainda, né, com uma certa resistência. E hoje, neste momento, ela se faz tão necessária, né? Então, eu acredito que aquele aluno que já tem a facilidade, o engajamento dele, vai ser satisfatório, né? Agora, e os demais? Porque eu conheço o meu aluno. E como ele vai, né, lidar com essa nova tecnologia, né? Como isso vai se dar durante as atividades? É isso que o professor tem que estar atento. Principalmente por conta daquele aluno que não vai ter esse acesso, né? Também tem que ter um olhar clínico aí especial.
O professor pode criar grupos de estudo e discussões nas redes sociais, em que o aluno seja desafiado a apresentar o conhecimento adquirido sobre o conteúdo proposto, enquanto recebe orientação e suporte online. Obviamente que pela a nossa pesquisa, né, e o nosso acompanhamento junto aos professores, às escolas, aos nossos polos de acompanhamento, nós conseguimos já diagnosticar que a maioria das escolas, ela já tem esse canal, né? Então, o professor já tem um blog, ou a escola já tem uma página, o professor já montou um grupo de WhatsApp. Inclusive, nós conseguimos identificar que a melhor atividade realizada até agora pelas escolas, pelos professores, o melhor método que existe de educação à distância agora, de metodologias ativas especificamente, tem sido os vídeos curtos, né? Então, vídeos curtos feitos pelo seu professor de maneira clara, objetiva, tem garantido o engajamento desses alunos. Porque o vídeo curto, você pode colocar ele na internet, através das páginas do Facebook, você pode mandar ele pelo WhatsApp, e se o coleguinha não tem um WhatsApp, mas o outro tem um celular, ele pode estar mostrando, né? Então, ele é de fácil acesso, e é uma metodologia ativa, à distância, que foi mais eficaz. Até respondendo, né, Dalva, aos questionamentos que nós tivemos na nossa página, né, que metodologia ativa mais eficaz à distância, essa foi uma ótima sugestão, tá bom? Também pode utilizar os recursos de blogs, Facebook, Instagram e outros para compartilhar textos informativos com as linguagens mais próximas dos alunos. Então, o item 3 é a relevância do conteúdo, interagir com as vivências do aluno, que nada mais é do que contextualizar com o aluno o conteúdo a ser trabalhado. Então, a relevância do conteúdo é algo que sempre foi questionado pelos alunos, né? Os alunos sempre nos questionam. Eles querem participar mais, eles querem trabalhar com a tecnologia. Então, portanto, é importante que o professor apresente exemplos práticos ao abordar o assunto. A contextualização do tema, apresentando formas de ampliar o conhecimento na prática, pedir pesquisa para esses alunos, né? Até mesmo algumas entrevistas com familiar, com o responsável, que está ali no círculo dele, familiar, porque no momento nós sabemos que ele está em isolamento, né? Ou pelo menos para estar em isolamento. Então, fará com que o aluno participe mais, porque ele terá mais chance de perguntar e interagir com o professor e os colegas. É o que eu já disse, a Marisa colocou anteriormente, né? Fazer um blog, por exemplo, para que esse aluno comente, para que os colegas comentem, orientar como fazer um grupo num e-mail. Hoje, né, nós podemos falar em 4 lá no WhatsApp, fazer ligações, apresentar exemplos que tenham relação com o mundo dos jovens. Isso vai estimular a participação dele. Então, criar esse ambiente para que o aluno possa construir o seu conhecimento. A gente se sentir, ter uma visão mais empática em relação ao outro, né? Como o meu aluno vai desenvolver essa atividade lá na casa dele, com o meio que ele tem, como nós vamos propor esse trabalho para os nossos alunos. Então, o aluno realmente ele sempre pediu isso, né? E a gente vem batalhando, né? Nós, professores, todos nós, a gente vem batalhando para que esse conteúdo realmente seja significativo para o aluno. Então, nós precisamos dessa contextualização do tema.
Então, nós temos aqui, para concluir o nosso trabalho, a nossa formação de hoje, né? Inovação tem a ver com o ato de realizar ações com o objetivo de tornar algo melhor. Inovar na escola é trazer recursos para que o ensino e a aprendizagem sejam cada vez mais eficazes e que acompanhem o progresso dos anos. E o mais importante, o avanço dos nossos estudantes. No contexto atual, vivemos a educação de forma diferente. A transformação na maneira de ensinar e aprender tornou-se inevitavelmente diferente e requer total inovação de todos diante dos desafios. Aí nós refletimos, né, e nos remetemos à nossa situação de hoje. Um dos principais pilares, né, aprender a aprender sempre. Então, é tempo de inovação. Todos juntos, PCNPs Dalva, Marisa, Hélio e Marisa Tomazetto. Muito obrigada. Bom, professores, nós vamos encaminhar para vocês esses slides, né? Nós vamos encaminhar o link, mas agora, com, assim, 10 minutinhos, nós pedimos para que vocês entrem na última etapa da reunião de hoje. Então, para finalizar, nós pedimos que vocês entrem na nossa fanpage. É só colocar lá no Facebook, @Projetos Especiais DER Jundiaí. Você vai entrar na página, lá terá um post, e nós gostaríamos que vocês enviassem comentários e dúvidas sobre os temas trabalhados hoje, avaliação por rubrica e conceito por engajamento. E às 10 horas, que os professores entrassem com o link da segunda parte da TPC, da interação nas áreas de conhecimento, da segunda semana de maio. Fica aqui os nossos agradecimentos, #todos juntos, PCNP de Projetos Especiais, Tecnologia e Educação Especial. Dalva, Hélio, Marisa Decresce e Marisa Tomazetto. Um grande abraço virtual a todos. Beijos. Obrigada e até logo. Até logo.